É um jogador de 23 anos que tem um potencial absurdo, driblador de velocidade, é aquilo que o Corinthians precisa, ainda mais se o Wesley for vendido. Corinthians oferece 45 milhões de reais pelo atacante Gonzalo Plata, mas Al Saad faz jogo duro. Que contratação o Corinthians vai fazer se conseguir trazer o tal do Gonzalo Plata? Qual que é a tua situação de momento? De acordo com as informações que eu recebi, o Gonzalo Plata, nesse momento, está acertado com o Corinthians. O Corinthians acertou os termos de contrato com o Gonzalo Plata. O problema agora, o impasse, é entre Corinthians e clube. Corinthians e o Al Saad, clube do Catar, na qual o jogador de 23 anos ainda tem contrato. Tá? Então, o primeiro passo do Corinthians, visando essa contratação, foi negociar e ajustar os termos de contrato diretamente com o jogador, para agora buscar uma liberação junto ao Al Saad do Catar, que é o clube na qual o Gonzalo Plata ainda tem contrato vigente. O Corinthians apresentou uma proposta de 8 milhões de dólares, cerca de 45 milhões de reais na cotação atual, para contratar o equatoriano Gonzalo Plata do Al Saad do Catar. O valor oferecido pelo Corinthians, aqui está o pulo do gato, rapaziada. O valor oferecido pelo Corinthians é 4 milhões de dólares a menos do que o Al Saad pagou para contratar Gonzalo Plata no ano passado. Manos, e aqui a gente tem um impasse, rapaziada. O que acontece? O Gonzalo Plata chegou no clube do Catar no ano passado. E os caras desembolsaram uma nota. Os caras desembolsaram uma grana boa para contratar o jogador que estava sendo destaque na temporada passada, não à toa. Chamou a atenção do Corinthians. Eles pagaram cerca de 12 milhões de dólares no ano passado. E agora o Corinthians chega com uma proposta de 8 milhões de dólares para tentar contratar o jogador. Qual que seria a ideia do Corinthians? O Timão está prestes a vender o Wesley. Tanto o Rennes da França quanto o Fenerbahçe da Turquia, eu já trouxe essa notícia ontem para vocês, tem interesse em comprar o Wesley do Corinthians. E aí, qual que seria a ideia do Timão no momento? Vender o Wesley por cerca de 22 milhões de reais, valor que, sinceramente, eu acho pouco pelo Wesley, tá? Mas a ideia do Corinthians, de acordo com as informações que a gente tem até o momento, é essa. Vender o Wesley na faixa dos 22 milhões de euros e tentar contratar o Gonzalo Plata para substituí-lo pela metade do valor, por cerca ali de 10 milhões de euros, 9 milhões de dólares, como foi a proposta atual que o Corinthians fez. Acontece que um dos impasses dessa negociação é o possível valor que o Al Saad pagou no próprio Gonzalo Plata, que foi de 12 milhões de dólares. O Corinthians oferece 4 milhões de dólares a menos para o clube. Só que, rapaziada, aí vem um ponto positivo para a torcida corintiana e para o clube, que é o seguinte: o Al Saad aceitou os valores oferecidos pelo Corinthians, só que recusou a forma de pagamento que o Corinthians propôs. Eu acho que vai falar isso aqui na sequência da matéria. Se liga só. Deixa eu voltar aqui para a gente ver junto. Além disso, o clube do Catar não gostou das condições de pagamento propostas. O Timão tenta parcelar, pois o mesmo, tendo fechado o novo patrocínio Master, enfrenta dificuldades de fluxo de caixa. Embora a oferta alvinegra tenha sido recusada, as conversas continuam, então não tem nada decidido ainda. O Corinthians monitora Gonzalo Plata desde o começo do ano e colocou o equatoriano como uma das prioridades para essa janela, que fica aberta até dia 2 de setembro. Ou seja, aquilo que eu disse no começo da live, o Corinthians nesse momento está fechado com o Gonzalo Plata, gostou da proposta do Corinthians, o jogador e seu staff, porém o Timão agora tem que tentar uma liberação junto ao Al Saad do Catar, para aí sim poder seguir com a contratação, que para mim vai ser uma baita contratação, tá? Sinceramente, vai ser uma baita contratação. É um jogador de 23 anos que tem um potencial absurdo, driblador de velocidade, é aquilo que o Corinthians precisa, ainda mais se o Wesley for vendido.